Uma certa expectativa para essa rodada do Campeonato Brasileiro, porque começa uma etapa nova no campeonato agora, em que 15 dos 20 times do campeonato vão ter atenção exclusiva ao Campeonato Brasileiro até a última rodada, né? Com exceção dos 3 que estão na Libertadores. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Fluminense e Atlético Mineiro que estão na Sul-Americana. Os demais, e com algumas semanas livres, né? Porque são as semanas de competição sul-americana. Então, isso muda muito a perspectiva do campeonato. Quem seguir nessas competições sul-americanas até o fim vai enfrentar uma maratona que os outros times não vão enfrentar. É isso. E nessa rodada, né, de número 23, o Palmeiras é o primeiro a entrar em campo. Isso faz diferença, Alex? Porque o Palmeiras, amanhã, 6h30 da tarde, joga contra o Internacional no Allianz Parque. O Flamengo joga no domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. E o Cruzeiro só na segunda-feira, diante do Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. Tem alguma vantagem em entrar em campo primeiro, Alex, no momento em que esses times estão ali brigando por posições na ponta da tabela? Boa noite, Alex. Boa noite, meu querido Felipe. Saúde, né? Melhoras pra você. De bastante saúde. Boa noite, Carlos Eduardo Mansur. Eu acho que eu tô com alergia ao trabalho, porque eu tava bom até 15 minutos atrás. Normalmente, deu uma alergia danada agora. Normalmente, Felipe chega aqui, ele tá bem lá em cima na redação, mas chega aqui, sentou, ou é tosse ou é espirro. Então tem alguma coisa que nós precisamos ou mudar o estúdio. Quase, né? Ou mudar o apresentador. Também tem essa. Não, mas a hashtag vai bombar pedindo pra que não, né? Então ele tem o apelo popular. Deixa eu ver se eu terminar com voz agora. Isso é sexta-feira, né, cara? Sexta-feira é o dia que a gente vai projetar mesmo a rodada do fim de semana, não tem jogo e por aí vai. Cara, lógico que é bom e você jogar sem ter aqueles resultados já acontecidos. Porém, ele é bom e interessante se você ganha, né, de toda maneira. Aí você joga, de repente, a pressão para o outro lado. Mas o jogar primeiro, eu acho que ajuda, assim. Tem um lado... Se a gente for olhar do ser humano psicológico, ele tem uma facilidade de lidar mais antes da rodada começar do que se você vai jogar domingo depois, sabendo que o seu adversário, seu rival, acabou ganhando. Eu acho que essa perseguição que está acontecendo, assim, essa corrida dos 3, com um percentual de aproveitamento de pontos alto, eu acho que o efeito maior é para quem vem depois, caso o adversário tenha vencido. Porque aí ele coloca uma pressão, você precisa ganhar o jogo, senão você vê que ele está ali no seu encaixe, que ele continua atrás. Por exemplo, a gente pode ter nessa rodada, inclusive, caso, por exemplo, o Flamengo seja derrotado em Caxias do Sul, o Cruzeiro, que fecha a rodada na segunda-feira, num jogo que é duro contra o Bahia, fora de casa, mas a gente pode ter o Cruzeiro entrando em campo na segunda-feira com a possibilidade de, não de passar por causa da questão de número de vitórias e depois de saldo de gols, mas de empatar em pontos com o Flamengo, ainda que haja uma diferença de jogos, mas o Cruzeiro podendo empatar em pontos. Isso, evidentemente, amplia um pouco a pressão, ainda mais que o Flamengo agora, nessa sequência, vai ter 2 meios de semana com os jogos de Copa Libertadores. E o Cruzeiro agora é um dos times que vai ter, nesse período, um calendário um pouco melhor, com as semanas entre jogos livres enquanto acontecerem as quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana. No momento, o Flamengo, né, um dos times que disputam o título do Campeonato Brasileiro, joga no domingo, como eu disse, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E a Camila Barbieri traz informações, as últimas notícias do rubro-negro aqui no Troca de Passes. Fala, Camila! Fala, Diniz, amigos, tudo bem com vocês? O Flamengo segue preparação para enfrentar o Juventude no domingo às 4 horas da tarde. Quebrar um jejum que já dura 28 anos, viu? Porque esse é o tempo que o Flamengo não vence o Juventude lá no Alfredo Jaconi. A última vitória foi em 1997. O Flamengo é o líder do brasileiro com 47 pontos, 3 a mais que o segundo colocado, que é o Cruzeiro, que está ali, claro, querendo mordiscar a liderança do campeonato. O time que deve vir a campo. A gente já sabe que o Léo Ortiz não joga, ele tem que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. A opção deve ser, naturalmente, o Danilo para essa vaga. No departamento médico, 2 jogadores são tratados como dúvida, viu? Eu estou falando do Jorginho, ele tem
tem sentido dores musculares na coxa esquerda, então ele será avaliado no treinamento ainda de amanhã. E também o Varela, ele voltou da seleção uruguaia com uma pubalgia, então os dois ainda serão avaliados para ver se o departamento médico consegue colocá-los à disposição do Filipe Luís para esse jogo de domingo. Quem também não deve estar à disposição é o Gonçalo Plata, ele ganhou um dia a mais, foi liberado, né? Teve um dia a mais para se reapresentar então no CT Ninho do Urubu, ele se reapresentou nessa sexta-feira, mas ele não foi a campo, ficou na academia fazendo alguns trabalhos por lá, então por isso ele não deve ter condições. Aí tem o retorno dos que estavam com suas seleções, Arrascaeta, Vinha, Carrascal, também Samuel Lino, esses todos estão à disposição do treinador. E uma última lembrança, hein, pessoal? O Bruno Henrique segue suspenso, né? O Flamengo até entrou com um efeito suspensivo, um pedido de efeito suspensivo, mas por enquanto ainda não teve essa resposta, ele segue então suspenso por enquanto. Tá certo? Flamengo e Juventude, domingo às 4h, jogão. Um beijo pra vocês. Valeu, outro Camila, obrigado pelas informações. Flamengo com algumas mudanças, portanto, né? Sem Jorginho, provavelmente sem o Varela, já não tem Léo Ortiz, que está suspenso. Então, há algumas mudanças. É provável que o Emerson Royal, então, jogue na direita. Isso. O Danilo está voltando, essa é boa notícia, né? Entra na zaga para formar a dupla com o Léo Pereira. No meio-campo, deve jogar De La Cruz e Saúl. Repetindo a dupla do jogo do Grêmio. Que funcionou muito bem, por sinal. Naquele jogo funcionou. Vamos ver com a sequência. O Samuel Lino voltou da seleção, deve jogar, né? Junto com Pedro. Imagina se... Quem? Luiz Araújo? Em tese, possivelmente o Luiz Araújo parte da direita, Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta. É isso. Samuel Lino e o Pedro. O Pedro, nesse momento, como 9, de novo, ele já não tem um jogador com a característica exata dele. Agora, então... perdeu a concorrência, né? O Bruno Henrique. Exatamente, com a suspensão do Bruno Henrique. O Pedro, em tese, nesse momento, é uma alternativa quase única. E fica uma expectativa em relação a um possível ofício do tribunal à CBF recomendando a internacionalização da pena, o que vai definir se o Bruno Henrique está ou não elegível para o jogo da Libertadores já na outra quarta contra o Estudiantes, né? O que levaria também esse problema e expandiria o problema para a competição sul-americana, caso o Bruno Henrique também seja suspenso lá. É um momento para o elenco do Flamengo vai precisar dar resposta, né? Porque a sequência é dura. No Campeonato Brasileiro, essa concorrência com o Cruzeiro e com o Palmeiras está exigindo pontos a cada rodada e são 2 semanas de um duelo que promete ser bem duro contra o Estudiantes com a decisão fora do Brasil. E tem um tabu para ser quebrado aí, né? Porque o Flamengo não ganha lá no Jacone há muito tempo, desde 1997. Né? O Flamengo lá ganhou de 1-0, de lá para cá nenhuma vitória, tem tido dificuldades para jogar, né? Sempre um ambiente difícil, né? Caxias. O lado bom é que o gramado tem sido muito elogiado por todo mundo, né? Gramado muito bom lá do Alfredo Jacone. Nesse aspecto pode ajudar um time tão técnico e tão encaixado como esse do Flamengo. Se ver algumas coisas assim, né? Com esse time. Também que assim, o Juventude ficou bastante tempo fora da Série A, né? Quanto o número, o Mansur consegue puxar rápido aí de jogos agora, recentes, vamos dizer, com esse Juventude. Mas mesmo assim não é fácil, isso mostra que não é fácil jogar fora de casa, ainda mais lá com o Juventude. Um ponto que a gente estava falando aqui do Veiga, lógico que o Veiga tem uma história vencedora e não compara com o do De La Cruz no Flamengo, mas passando pelo momento, falando sobre um reforço para o Palmeiras, né? Imagina se o De La Cruz, ele rendendo realmente, que ele pode render também, é outro baita nome para poder ajudar até o Flamengo quebrar esse tabu lá no Rio Grande do Sul, que ele chama de touca, né? O tabu lá. Tem isso, touca. Touca. E aí o Flamengo é a touca do Juventude. Igual a minha cama, né? Que fala minha cama, é isso daí. Desde o período que o Flamengo, vamos dizer, deu esse salto financeiro e se reestruturou, enfim, foram 3 jogos. No Jacone, 2021, Juventude 1-0, 2022, 2-2 e 2024, Juventude 2-1. Flamengo até esse jogo... Foi com reserva, não foi? Não, mas o Flamengo saiu na frente e tomou a virada, se eu não estou errado. É isso. Então, vou até checar isso aqui. Bom jogo no domingo, agora, 4 da tarde. Pode ser que começa a inverter, né? Palmeiras jogar em casa, Flamengo fora. Sim.
E aí tem... Precisa ver a questão da regularização das rodadas, né? Porque tem jogos que não foram jogados e que vão ter que ser remanejados. Então, esses jogos podem interferir nessa ordem mais normal de jogo em casa, jogo fora e tal. Mas era para ser assim agora, né? O Flamengo, em 2024, o Flamengo de fato tinha muitas mudanças. O Pedro jogou, fez o gol, o Flamengo fez 1-0 e tomou a virada. Mas jogaram Luiz Araújo, Lohan e Vitor Hugo como trio por trás dele. O Léo Ortiz estava de volante. O jogo foi em junho, foi na época que o Flamengo estava com os desfalques da Copa América de 2024. Foi durante o momento que o Tite fazia... frio danado lá. E que o Tite fazia ali um exercício, uma ginástica para conseguir montar o Flamengo a cada rodada, porque tinha muitos jogadores ausentes. Ver os confrontos do Juventude com o Flamengo aqui, daí nem se fala, né? Teve jogo aqui que foi atropeiro. Nesse campeonato foi 6-0, né? 6-0. No turno foi 6-0. Vamos fazer o seguinte, vamos ao primeiro intervalo aqui do Troca de Passes. Aí, meus amigos, o Flamengo, né, que terá agora esse desafio neste domingo contra o time do Juventude. E para esse confronto, o técnico Felipe Luiz poderá mandar a campo o goleiro Agostinho Rossi, lateral direito Emerson Royal e também a dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, na lateral esquerda Ayrton Lucas. Dupla de volante com Dela Cruz e Saul. Mais adiante, Arrascaeta, Luiz Araújo pelo lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo e Pedro no ataque. Esse é o provável time do Flamengo do técnico Felipe Luiz para esse confronto contra o Juventude lá em Caxias do Sul, que é sempre muito difícil para o Mengão. Estou confiante, tá? Estou confiante que o Flamengo vai conseguir quebrar esse tabu, né, aí jogando contra o Juventude lá no Sul, tá? O Flamengo vai com força total, vai tentar de todas as maneiras esses 3 pontos, logicamente, para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!